Uh. Yeah. Yeah. Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Mais um Pó de Rua, hoje com o professor Luciano Silva, vereador. Até amanhã ele é candidato, ele é vereador ainda. Vamos bater um papo aqui sobre a cidade, quando ele começou a entrar na política. Ele vai contar um pouco a história dele e também vamos saber um pouquinho do como que vai ser o futuro aí, né, da questão política, se ele vai parar a mesma vez, se vai esquecer essa questão da política da cidade. Foi candidato a prefeito também da nossa cidade agora, nessa eleição que passou, foi muito bem votado, né? E vamos estar conversando. Luciano, obrigado por aí estar participando do Pó de Rua. Imagina, eu que agradeço, mandar um abraço aí para todos os seguidores, quem acompanha o seu trabalho, esse Pó de Rua, parabenizar essa iniciativa, é muito importante, porque você consegue dar voz para muitas lideranças e também não só para lideranças, mas para aquelas pessoas também, cidadãos votorantinenses, pessoas que podem estar contando a sua história, contar a história do bairro, sobre o seu trabalho, profissão, sendo referência como exemplo para as outras pessoas. Exatamente. Como você falou, até amanhã, né, hoje dia 30 de dezembro, até dia 31, vereador, né, então entrego o meu mandato agora, fiz uma reflexão sobre todos esses anos, 8 anos já, Locatelli. Muitas conquistas, muitas coisas. Conta para nós, então, como foi essa questão de entrar como candidato a vereador? O primeiro mandato seu, como que foi, por que você entrou? Consequência. A minha vida política, toda a minha trajetória é uma consequência do meu trabalho. Eu sou professor, minha profissão é ser docente, sou professor formado em educação física, também sou graduado em pedagogia, fiz várias pós-graduações na área da educação. Porém, todo esse caminho, desde a escola da família que eu trabalhava, a escola mesmo como professor, com projetos sociais, me trouxeram à política, né? Eu fui vice-diretor da escola Daniel Verano, então lá eu desenvolvia projetos com a juventude e com isso fui convidado a ser diretor do departamento da juventude, que foi já um cargo designado, que eu sou efetivo na prefeitura municipal, porém é um cargo político, né? Ele é designado, mas é de confiança da gestão. Desenvolvi o Integra Comunidade, fiz trabalhos em todos os bairros da nossa cidade praticamente, e isso me despertou a vontade de representar ativamente, diretamente na política. Então, saí candidato em 2016, ganhei na primeira eleição, muitas pessoas não acreditavam e no meio político desconheciam o meu nome. Na primeira eleição, no primeiro mandato, você teve quantos votos? 1.095 votos. 1.095 votos. 1.095 votos. Fiz uma campanha sem custo, praticamente zero, né? Eu gastei R$1.500 e poucos na primeira campanha. Muito pouco, né? Muito pouco. Fiz só o material mesmo para fazer a divulgação, quem era eu, porque veio o santinho do partido. Esse veio do partido e eu tinha que fazer porque as pessoas falam, mas quem é o Luciano? O que o Luciano faz? Então eu fiz um material separado, entreguei de mão em mão, fiz muitos bairros que eu não tive nem voto. Fiz o bairro inteiro panfletando, não tive voto algum, né, assim, em determinados bairros, mas me consagrei vereador naquela primeira ocasião. Depois fui secretário de desporto por um ano, que queriam transformar a Secretaria de Esportes da cidade num departamento, então não tinha uma pessoa para colocar. Na época eu já tinha um conhecimento na área esportiva, peguei esse compromisso, ativei todas as atividades esportivas na cidade, fiz um Integra Comunidade muito maior, né, na época, potencializei essas ações, Luciano, descentralizando. Você falou que quando colocaram você na Secretaria de Esporte, não tinha ninguém na cidade. Você não acha que é um pouco do mal desses governos que entram? Mal, em relação, porque foi planejado, né? A cidade tem pessoas, né? Tem pessoas. Tem pessoas que trabalham nessa área, mas eu vejo que é muito mais parte política, né, do que realmente pegar pessoas da cidade que conhecem. Então você imagina naquele momento o governo eleito, recém-eleito, não ter um nome para indicar para a Secretaria de Desporto. E ainda queria transformar a Secretaria de Esportes num departamento da educação. Eu acho que visando até entrar no orçamento da educação, que é um orçamento grande, mas não pode ser utilizado para fazer ações esportivas na cidade, a não ser para a área educacional. Então eu vi que naquele momento eles não tinham planejamento, veio o convite, tinha muitas pessoas, muitas lideranças esportivas da cidade que estavam pedindo para que eu assumisse naquele momento, e eu fiz um compromisso, né? Iria assumir, deixava organizado e sairia para que eles colocassem outros nomes.
Mas é como você falou, falta de planejamento, não tem uma equipe técnica, na hora que vai montar não está dentro do plano de governo, Olha só, é um mal olha da política, né? Aí conta mais um pouquinho para nós dessa questão da sua trajetória de vereador. Aí você se elegeu. Então, daí eu me elegi, fiquei um tempo na Câmara, criei as leis que eu já tinha me comprometido com a comunidade, fui para a Secretaria de Desporto, fiquei um ano lá, retornei, criei mais leis, eu criei mais de 50 leis nesses 8 anos como vereador. E fui reeleito na pandemia o mais votado. Então, nessa última legislatura, eu fui o mais votado, então o compromisso e a responsabilidade foi maior. E nisso, Locatelli, eu assumi um compromisso com o meu grupo, né? Como já havia sido o mais votado, já tinha criado mais de 50 leis, falei, agora o momento é colocar o meu nome à disposição para vir a candidata a prefeito. E foi o que a gente fez. Nós organizamos, montamos uma proposta, estava junto com nós, né? Tínhamos um projeto. No segundo mandato, você teve quantos votos daí? 1.395. Aumentou. Subiu a votação daí. Mais 300 votos. Quer dizer, foi um reconhecimento do primeiro mandato que você fez, né? Eu acho que o mais difícil não é você ganhar uma eleição. O mais difícil é você se manter com a aprovação, principalmente como vereador, que você não é vereador sozinho, você está lá com mais 10 vereadores. Então tudo que acontece dentro da Câmara Municipal, seja algo bom ou algo ruim, reflete para todos, né? Mesmo que você não tenha participado de alguma questão polêmica, a população muitas vezes não acompanha. O que cada vereador está fazendo, acompanha a Câmara Municipal, acompanha a notícia no geral, e isso acaba desgastando a imagem política da pessoa. Então, a questão quando você estava ainda como vereador, você fez vários projetos, né? Em relação para a cidade aqui, sobre o autismo, sobre o primeiro projeto que você falou, que era o Integra Comunidade, né? Integra Comunidade. Eu lembro muito bem porque eu participava, fiz capoeira, faço capoeira ainda há 12 anos, e nós vamos apresentar na cidade, nas quadras, aqui no Promorar, eu lembro muito bem, lá no Parque São João, né? Sim. E como que ficou esse projeto aí, esses anos aí? O projeto, eu tinha o compromisso de transformar ele como lei. Então é uma lei municipal, ela já foi sancionada, foi executada. Nesses últimos 4 anos, a administração esqueceu a lei, deixou engavetada, não fez cumprir. Centros comunitários ficaram abandonados, ginástica, zumba, porque o Integra Comunidade não é só atividade física. São ações integradas da prefeitura para levar entretenimento, levar qualificação para o trabalho, saúde, atividades esportivas, ou seja, atividades para toda a família, desde criança até terceira idade. E esse projeto ele acabou sendo esquecido, né, já por por questão política mesmo, né, para querer apagar quem tinha feito esse projeto. No caso fui eu. Só me explica para nós aqui o que seria o Integra Comunidade, como que ele funcionava? Então, o Integra Comunidade ele é um programa de ações integradas. Ele une todas as ações da prefeitura, como Secretaria de Saúde, Educação, Cidadania, Esporte, Cultura, e cada secretaria ela planeja uma ação integrada junto com as demais nos bairros. Então você não leva só entretenimento, você não leva só atividade cultural, você leva atividade cultural, o entretenimento para chamar o público, para você fazer ações de saúde, por exemplo, mobilização na época de dengue, a gente vai e faz conscientização, educação faz ambiental, testes de diabetes, afere pressão, faz também atendimentos odontos, né? Então são várias ações integradas. Cidadania vai lá, leva a qualificação para o trabalho, cursos, leva as vagas de emprego que tem. Olha. Então são várias ações que eram levadas para o bairro. E é lei, pessoal. É lei, então podemos cobrar que essas ações continuem ou comecem novamente a ter na cidade, porque é muito importante, né? É importante para a população, até para o próprio governo que está aí, entendeu? Que vai estar entrando aí. Só ter vontade. Exato, ter vontade. Só ter vontade. E essa pode ter uma vez por semana, uma vez por mês, como que era? Em centros comunitários eram frequentes, né? A gente tinha os pontos dos centros comunitários que cada secretaria colocava uma ação lá. Por exemplo, aqui no Vila Nova, no Antônio Poli, tem o ginásio Altos de Votorantim. Daí tinha na região do Promorar também, no CRAS, tinha lá no Novo Mundo também, no Scrosop, cada lugar nós tínhamos um polo. E uma vez por semana ou por mês a gente faria aí uma grande ação. Essa ação deveria ter um tema, por exemplo, Dia das Crianças. Tá, a gente vai fazer o Dia das Crianças, vamos fazer várias ações
Nessas ações vai ter entretenimento, vai ter brincadeira, mas também vai ter qualificação do trabalho e conscientização. A gente vai fazer o tema do meio ambiente. Vamos fazer o Integra Comunidade Ambiental. Olha que legal. A gente pegava um espaço, uma praça, ia lá, tinha doação de mudas. Olha só. Tinha atividades de conscientização, por exemplo, Dia da Água. Então, cada tema, cada data comemorativa, a gente fazia um Integra Comunidade com ações planejadas pela Prefeitura. Porque nesses 4 anos não vimos esse tipo de ação, Luciano? Falta de vontade pessoal, política, né? que está aí, vocês chegaram a participar desses eventos? Sabiam que existia essa lei? Na época do Luciano, que era secretário de esporte também, e como vereador também, participou várias vezes também, que eu participei. Vocês chegaram a participar algumas vezes? Comenta aí depois no nosso vídeo aí. Comenta aí, pessoal. Olha, teve mais de 100 Integra Comunidades na cidade. Mais de 100 foram feitos. E não houve, nesses 4 anos, nenhuma, né? Nenhuma. Nessa última gestão, nenhum Integra Comunidade foi desenvolvido. Essa é uma perca para o governo e para a população, né? Sempre quem perde é o povo, é o cidadão, não adianta. A política pública é voltada para a população. E é uma questão que não tem tanto custo, né? Porque na verdade já existe a máquina, né? É parceria, já tem a máquina. Na verdade, o custo é quase zero. Você vai fazer parceria para trazer um brinquedo inflável. As próprias empresas que fornecem querem fazer esse tipo de parceria de graça, para eles divulgarem os produtos que eles têm. Entendi, olha só que interessante. Na verdade, tudo que era feito praticamente era Luciano, o vereador, ele fez quantas leis na cidade? Eu, como vereador, fiz mais de 50 leis. 50 leis? Mais de 50 leis, pessoal. Mais 50. Pessoal, eu não conseguiria aqui descrever todas. As principais aí, para o pessoal conhecer o Luciano, quem não teve a oportunidade de ler o material dele, de acompanhar o mandato dele, acompanhar toda a trajetória dele. Nem eu, que eu conheço o Luciano, fui candidato a vereador pelo partido dele, apoiei ele como candidato a deputado estadual também, não sabia de tantas leis que ele tinha feito. Algumas eu tinha conhecimento, né? São muitas. Mas não sabia de todas. Quais as principais que você pode... Só para você ter uma ideia, Lucatelli, quando eu iniciei na Câmara Municipal em fevereiro de 2017, eu já protocolei 3 leis. Antes de sair para secretário, eu aprovei as 3 leis. Que foi o Integra Comunidade, que era um compromisso meu com a própria comunidade, o grafite legal, que é uma lei que autoriza as pessoas a fazerem a sua arte, né? Que há uma diferença entre pichação e grafite, Sim. né? O objetivo nosso era coibir o grafite, mas não proibir, coibir, através de práticas dando oportunidade para que esses artistas, digamos assim, ou essas pessoas que gostam do grafite, tivessem oportunidade de fazer. Tanto que foi até matéria, nós grafitamos mais de 20 espaços na cidade e foi matéria da Record, para vocês terem uma ideia, na época. E depois teve a primeira lei do autismo da cidade, da história da cidade, a primeira lei, que foi colocar o símbolo do autista em estabelecimentos públicos e privados. Olha só, a obrigatoriedade do símbolo. E isso foi a primeira lei que desencadeou inúmeras outras. Aí veio a carteirinha do autismo, aí veio o dia municipal, a caminhada, aí veio o laudo permanente, que foi uma grande conquista na época. Lembrando que hoje as leis federais, elas já estão dando esse respaldo, mas na época não tinha lei. Não tinha, para vocês terem uma ideia, eu tive que fazer uma lei aqui do símbolo do autismo para ser respeitado, porque tinha muito constrangimento em filas. Eu vejo ainda a questão do autismo ainda há muito ainda de se aprender com essa questão do autismo, né? Eu falo porque eu mesmo não conheço, eu já vi falar muito do autismo, conheço algumas crianças que têm, até da família mesmo, mas mesmo assim a gente não sabe realmente como trabalhar, né? Com o próprio autista, né? Como tá tratando, né? O autismo, então, conversando com criança. Sim. Então, você deve ter uma base disso aí com os pais também? Sim, com certeza. De autistas? Não, na época, é por isso que eu falo, né? As pessoas perguntam se eu tenho algum filho autista, e eu sou professor da rede municipal. Eu tenho muitos autistas que eu trabalho como docente. Olha, né? Só. Então, quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de criar leis para garantir direitos. Só que foi os pais que vieram atrás, primeiramente. Descobriram que eu era professor, que eu trabalhava na rede, vieram trazer essa proposta, porque eles falaram de constrangimento em filas, em ônibus, tanto que no ônibus também tem agora o símbolo na época. Lembrando, pessoal, que essas leis agora, a federal e a estadual respaldo, antigamente não tinha nada. Então você tinha que realmente fazer alguma coisa no município. E eu criei essa lei através do relato dos pais.
Depois dessa, veio inúmeras outras. Olha. Desde acompanhamento especializado na escola, hoje nós temos cuidadores, hoje algumas crianças já têm os auxiliares, mas está muito longe da gente conseguir tirar do papel o que a inclusão, de fato, ela exige para colocar na aplicação da realidade. Muito difícil, por questão prioridade, né? Falta de prioridade. E essa questão do que você falou de desconhecimento, é porque, Locatelli, autismo a vida inteira existiu. Sim. Desde o início do século passado. É que era tratado de outra forma, né? Era psiquiátrico. Sim. Apenas, né? De 1900, lá no começo do século passado até os dias de hoje, pessoal, Votorantim só em 2017 teve a primeira lei garantindo os direitos, que é a do símbolo. Então, a garantia de direitos e a luta e agora essa conscientização é muito recente. Começou agora, então a luta é grande, a gente precisa conscientizar muito mais, por isso que a gente tem o Dia Mundial, daí eu transformei no Dia Municipal, tem a caminhada para que nesse dia a gente conscientize as pessoas, porque as pessoas não enxergam na criança autista a dificuldade que ela tem, essa deficiência, não enxerga. É difícil mesmo. Não enxerga, não é visível, né? Então muitas vezes se julga. Eu vejo eu mesmo, eu sinto essa dificuldade de você ver um autista como muitas vezes poder ajudar uma família, porque eu vejo a família do autista, eles têm sofre bastante, né? Por questões mesmo de preconceito, essa questão de não ter uma política pública, os convênios médicos hoje, boa parte estão cortando, estão dificultando o tratamento, eu vejo muito isso aí. Então, né? Por isso que eu falo, são direitos garantidos, que a qualquer momento podem ser retirados. Então, uma luta permanente de você mostrar que é prioridade, que necessita, que as famílias estão ali lutando. E se não fosse as leis, eu sempre falo isso, que nós, como representantes, nós temos a obrigação e o dever de garantir direitos às minorias, e a gente só consegue isso através das leis. Uma discussão que estava tendo esses dias no governo federal era do BPC. Sim, estão querendo cortar o benefício. Estavam querendo cortar. Benefício continuado. E isso precisa a população inteira acompanhar. E quem vai? É os deputados que decidem isso, entendeu? Ia cortar até de síndrome de Down. Exatamente. Então, é um absurdo, entendeu? Só querem cortar vamos dizer, os direitos nossos. Não, quer tirar do povo. E o privilégio dos políticos continuam lá com salários exorbitantes. Por que eles não cortam? Eu acho absurdo. Eu acho absurdo, sabe o que é? É o fundo de 6 bilhões de reais para a campanha eleitoral. Sim. Porque esses 6 bilhões nem sempre chega onde um candidato precisa. Então, já que não é para chegar para não chega para ninguém, entendeu? Corta isso aí. Porque é um dinheiro do povo que pode ser investido aí nessa parte do autismo, questão da saúde, educação, enfim. É um pó de rua para outra. Não, dá muita pano para manga, né? Muita discussão. Se a gente começar a discutir, vamos falar da nossa realidade aqui. Na campanha municipal para prefeito, nós não utilizamos o recurso do fundo partidário para win banner, para gastar ou jogar fora o dinheiro público. Nós fizemos o mínimo do mínimo para conseguir competir, né, para conseguir colocar o nome na rua, mas gastamos muito pouco do dinheiro, praticamente quase nada, se for parar para ver dentro do universo. Só que isso é uma questão que nós entre nós, falamos assim, não, a gente não vai gastar. Todo mundo deveria fazer isso, todos os políticos, a classe política deveria, porque primeiro que é injusto, e segundo que esse dinheiro poderia ser utilizado para matar a fome da população, para ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Por exemplo, nós não estamos falando da questão da inclusão? Sim. Esse dinheiro investido na saúde dessas pessoas no Brasil, você conseguiria trazer especialistas, melhorar a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, mas é jogado fora, com indie banner, com santinho, panfletos, tudo, essas coisas. Então é uma questão que tem que haver uma reforma política no país, e isso vai ter que passar pela conscientização da população, você que está nos acompanhando. Exatamente. Luciano, e fala mais um pouquinho das outras leis. Olha, fora essas leis de inclusão, que foram leis que hoje, por mais que o meu mandato seja reconhecido como o vereador da inclusão, eu gosto muito de citar algumas outras leis. Por exemplo, o Abrace Bem. O Abrace Bem foi uma lei que eu fiz visando parceria público-privada sem contrapartida de dinheiro. Por exemplo, uma praça dessa aqui bonita,
que muitas vezes o poder público demora para vir fazer manutenção, pode ser cuidada por algum parceiro, por alguma empresa do próprio bairro. E em alguns lugares eu consegui isso através da minha lei. Olha só. Uma delas é aquela praça que a Bela Alvorada fez lá. Ah, Lá em cima. da escola lá, né? Da escola. Linda a escola, linda, a escola é bonita lá, mas o que eles fizeram na praça lá, espetacular, viu, pessoal? Espetacular lá. E aquilo lá é parceria público-privada sem dinheiro público. E tá lá para quem? Para a comunidade através da lei do Abrace Bem. Então a calçada do Sermag, que era uma calçada que vivia cheia me de lembro mato, muito bem desse aquela calçada trabalho. foi através da minha lei também. Então veja bem, uma lei que trouxe um baita benefício para a cidade, né? E às vezes a pessoa não sabe que aquela benfeitoria está sendo feita por uma lei que eu criei. Então precisa-se ter mais divulgação. Outra questão foi os recursos que eu trouxe. Trouxe caminhão da cooperativa, trouxe um ônibus escolar, agora 150 mil para DV, Olha 200 mil para pai, que é a compra de um carro já está para entregar, uma ambulância, 100 mil reais na época para custeio da saúde, ventiladores pulmonares na pandemia, que eu acho que isso foi um grande passo, um marco do meu mandato, porque eu consegui na pandemia ajudar a nossa cidade. Nós não ficamos parados, né? A gente foi para a rua, eu estava na linha de frente, e a gente sabe o sofrimento que foi na nossa cidade. Então o que eu pude ajudar, eu fiz. Isso é interessante, pessoal, em relação, quando se fala em vereador, o trabalho do vereador é isso. É um trabalho coletivo, não um trabalho individual. É um trabalho que você vai pegar, vou pegar um remédio para levar lá. Não sou contra, vai fazer, mas se trabalha com o coletivo também. Porque o coletivo, ele consegue trabalhar toda a cidade, entendeu? Não é uma pessoa só. A importância do vereador, a fiscalização do vereador, é isso aí, fiscalizar a saúde, fiscalizar a educação, a cidadania, o meio ambiente, toda a secretaria, todo o processo que tem na cidade, né? Tudo, Luciano. Você fiscaliza o orçamento, né? O vereador, muitas vezes, a cultura do nosso país, ela pede que o vereador vá lá e fique falando buraco ou da lombada, fazendo abaixo-assinado, e esse não é o trabalho específico do vereador. O vereador ele tem que fiscalizar o orçamento, é lei orçamentária. Todo o dinheiro arrecadado de impostos, ele vai ser utilizado através de uma lei que vai para a Câmara Municipal para o vereador votar. Então o vereador ele tem que estar atento, ele tem que buscar conhecimento, porque não existe hoje uma faculdade, não tem nenhum ensinamento que mostre para você como que você tem que fiscalizar o executivo. Tem cursos, mas não tem nada específico, não é... Tem que aprender lá... Cada um tem que buscar o seu. Você aprende no dia a dia, né? Então o vereador ele tem o requerimento que ele questiona a administração, por que aquele buraco na rua não está sendo feita a manutenção, onde está o dinheiro que foi arrecadado para fazer essas manutenções, por que não foi feito um planejamento, as leis que vêm, por exemplo, se vai aumentar imposto, não vai aumentar imposto, quem vota é o vereador. Então são coisas que o vereador tem que estar atento, não é só criar lei, você vota a lei de outros que estão criando a licitação também é feita pelo o vereador, também dá para fazer a fiscalização? A licitação ele fiscaliza depois que o contrato já foi feito, porque essa atribuição é do executivo. O executivo fez uma licitação de uma grande empresa para construir uma obra. Eles vão fazer a licitação, depois que sai a licitação você pode pedir o contrato, você pode avaliar se está sendo bem desenvolvido ou não, aí entra a fiscalização do vereador. Entendi. Mas tem as atribuições, né? A separação dos poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo têm trabalhos diferentes. Tem mais alguma lei que você pode falar para nós? Tem mais uma, o Amigos da Escola, que também é uma parceria público-privada sem... a contrapartida de dinheiro. Por exemplo, o diretor de escola, muitas vezes, ele tem ali uma necessidade de fazer manutenções que a Secretaria de Educação não pode fornecer naquele momento. Ele pode, através de uma parceria, fazer essa ação na escola, seja de pintura, seja até alguma obra mesmo de construção ali no prédio, ou doações para alguma festa, através de parceria público. Entendi. É graças a essa lei que hoje autoriza. Olha só, quantas leis, né? Que o professor Luciano e vereador fez aí para a cidade, né? Tem mais alguma que você quer falar? Eu acho Como que 52 leis, né? Eu acho que as principais são essas, tem os dias de conscientização que eu criei também, para que obrigue a prefeitura a fazer ações em determinados meses, seja o Setembro Verde, ou o Maio Amarelo, ou outras leis que eu criei, principalmente na questão de você desenvolver na cidade leis de conscientização para as pessoas. Eu digo para você porque, Lucatelli, desde que eu comecei na vida política, eu sinto muita falta da população se integrar
com a prefeitura. A população parece que só vai acompanhar mesmo o trabalho político de 4 em 4 anos. Aí não sabe o que foi feito, as leis que foram criadas, né, essa questão, por exemplo, da fiscalização mesmo. Você não vê a população participando ativamente. Na verdade, a população ela só participa quando pega realmente no calcanhar dela, né? Não, se pegar no calcanhar, exatamente. Por exemplo, transporte, quando ainda está com a questão problemática em relação a horário, né? Sim, a questão da saúde e outras coisas mais que a gente percebe. Por exemplo, Lucatelli, eu criei uma lei que auxilia mulheres em situação de risco. Eu acredito que as mulheres não saibam disso. Mas hoje existe uma lei no município sancionada e vigorando que se você se sentir em alguma situação de risco, você pode entrar em qualquer estabelecimento que esteja aberto e pedir ajuda. E muitas vezes as pessoas falam assim, até na época foi uma conscientização de em briga de marido-mulher ou qualquer outra situação, eu não meto colher. Não, tem que sim. Se você vê uma situação de uma pessoa vulnerável, principalmente uma mulher, você tem sim que acionar a polícia, você tem sim que naquele momento trazer segurança para essa pessoa. E esses comércios da cidade hoje são obrigados a oferecer ajuda até essa pessoa ter, por exemplo, um apoio policial ou que alguém leve ela embora. Entendi. E ela tem que se sentir em situação de segurança e não de risco. Entendi. Então é uma lei que eu criei. Outra lei também é Botão no Pânico. Botão do Pânico em transporte público. Foi até matéria do SBT aqui no município, que agora a CIT agora já está com um contrato firmado aqui na Prefeitura Municipal, dá para a gente cobrar essa lei. Na época era emergencial, não podia quando eu criei. Mas é algo que você inibe o quê? Assédio sexual dentro, importunação sexual ou qualquer outro tipo de violência ali. Então são leis que eu criei e que não tem a divulgação da própria Prefeitura. Tem uma lei que você fez também em relação a barulho, né? Barulho também, é isso? A lei contra o pancadão, contra pancadão e transtorno, né? Uhum. Essa lei também é uma lei que deu muita repercussão na época, foi matéria tudo, é uma lei contra pancadão, proibindo os pancadões nas cidades. Você que é o cidadão de bem sabe do que eu estou falando. Então o que precisa hoje? Uma fiscalização maior entre GCM, Polícia Militar, a Prefeitura Municipal com os fiscais de postura para inibir, uma integração não deixar voltar isso, né, Lucas? Porque a gente deu uma amenizada nessa situação, mas agora depende muito da Prefeitura. Aí, pessoal, então existe uma lei feita por Luciano, né, o vereador Luciano Silva, em relação aos pancadões também, é só cobrar também. Entendeu? São muitas leis, né? Luciano, em relação ao seu mandato aí, a gente percebe que foi muito produtivo, muito trabalho aí com a população. Tanto é que todos esses 8 anos que você teve aí de mandato, de leis, levou você a ser candidato a prefeito da cidade. Sim. Foi esse... o que levou a você ser um candidato a prefeito da cidade nessa última eleição, né? É assim, a política para mim é uma missão, então não é profissão, e já tinha sido eleito a primeira vez com um trabalho já nas comunidades. Fui reeleito mais votado com um trabalho político. Então, já tinha criado várias leis, eu pensei comigo e com o meu grupo, conversamos e falamos, agora o projeto ele tem que avançar, né? Agora está na hora da gente executar. Você como vereador, você fica muito limitado, porque você não executa. Você cria leis que obrigam, mas quem executa as leis que obrigam é a prefeitura. E muitas vezes a gente tem uma gestão que não tem esse pensamento, né, de realmente executar as leis, de fazer um trabalho sério na comunidade. Porque o que eu vivenciei nesses 4 anos foi um abandono na cidade. Falei, agora chegou a hora de colocar meu conhecimento, colocar meu trabalho à disposição. Porque, como falei, é uma missão, não é profissão. Então, coloquei meu nome à disposição, nós tínhamos um projeto, fizemos propostas que realmente seriam benéficas para a nossa cidade. Infelizmente não foi o momento agora, a gente tem que refletir como foi essa campanha, todo esse trabalho, para no futuro colocar novamente o nome à disposição e fortalecer o grupo, né? Nós fizemos um vereador, o grupo fez um vereador, então nós temos o partido Nós Podemos em Votorantim, que é um partido no cenário político novo. Ele já faz alguns anos que está, mas no cenário político ele é novo, né? Ele é novo, é recente, tem mais de 17 deputados federais, o que dá uma representação na Câmara, tem os deputados estaduais também, que nos representam na Assembleia,
todo esse trabalho ele vem do trabalho de base, ele vem do trabalho do município. Porque daqui um ano e pouco a gente tem eleições para a Câmara Federal, para a Assembleia, para presidente, então nós vamos estar ativos nisso. Então, sempre a política não tem como. Depois que você entra na política, não tem como você sair dela. Não estou falando como representante, estou falando como agente, como cidadão. Todos nós somos políticos. Você também é político, então vai lá exercer o seu voto no dia da eleição. Agora é um outro passo. É você fiscalizar o voto que você deu de confiança. Verdade. E assim vai, ou seja, nós todos estamos na política. Você saiu candidato, teve aí praticamente quase 8 mil votos. Sim. Você caminhou bastante na rua. Sim. O que você sentiu da população? Porque a gente viu que o Luciano tem bastante projetos, tem uma ideia de projeto para a cidade, entendeu? O que você sentiu? O que você pode falar dessa eleição? Eu senti uma ausência de conhecimento e informação da população sobre a política local. Muitas pessoas, quando abordadas, não conheciam eu como vereador, me conheciam como professor. Então, as pessoas elas acabam não assimilando a figura política com a figura docente ou a figura pública da cidade, né? E como eu falei, você como vereador, você está junto com mais 10 vereadores. Então precisava colocar meu nome à disposição até para que o projeto ele continue, para eu ficar mais conhecido na cidade, para agora ser questionado, mostrar meu trabalho. E agora se torna obrigação nossa conscientizar a população, chamar a população para o debate público, trazer o jovem para a política. O jovem ele não participa da política, aí ele fica todos esses anos sem um diálogo com o poder público. Muitas vezes sem um entretenimento, sem ações de qualificação para o trabalho, que o jovem precisa. O jovem precisa trabalhar, o jovem precisa se divertir, o jovem precisa estudar. Então, seja na educação, na saúde, na cultura, no esporte, o jovem precisa de representação. E o jovem não acompanha. Então, nem vota muitas vezes. Nós temos uma grande abstenção na cidade, foi mais de 25 mil pessoas que não votaram. Bastante. Isso é um absurdo. Só eleger um prefeito brincando, quase 2. Então, se a gente parar para pensar, o maior assim, sentimento de decepção, digamos assim, decepção, é que a população ainda ela não acompanha a política. E precisa acompanhar, e só vai acompanhar se nós, agentes políticos hoje, mais politizados, começar a trazer essa discussão à tona, né? Yeah.